eu ficava muito travada com aquilo. Ai, quem é que tá em terceiro lugar? Quem é que tá em quinto? Quem é que... Não. Quando eu entendi que a minha disputa era comigo mesma, que eu tinha que estar melhor do que o ciclo passado, aquilo realmente foi transformador pra mim. O que eu sabia estava na minha cabeça já. Eu Você precisava precisava só manter, justamente, lembrar. Revisar, fazer essas revisões, fazer os flashcards, usar o meu caderno de erros foi, assim, essencial nessa trajetória, principalmente nessa reta final. Enquanto estudante, eu percebo muitos alunos que eles acabam se cobrando tanto que esse medo, essa insegurança acaba travando eles. Eu tinha que aprender a dosar isso para que isso não fosse um empecilho para mim também. Porque chega um período que você não consegue estudar tanto. Parece que você fica com muito medo daquela prova que está chegando muito perto. E é de fato uma maratona. A gente precisa dar um pouquinho todos os dias e ter aquela constância. Mas não dá pra gente se esgotar agora, porque não vai ter energia pro dia da prova. Realmente tem que levar a sério tudo que estão me falando. Foi quando deu certo. Realmente eu não estudei tantas horas, mas eu tive um estudo de qualidade. Eu conseguia entender os meus erros, eu conseguia focar na minha melhora e não nos outros. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Mestre da RF Educação. Eu sou Jordana Faleiro, host desse podcast, e hoje estamos aqui para ouvir mais uma belíssima história. E eu gostaria de lembrar a todos que esse podcast é para você que está no ensino médio, que está no cursinho, que convive com alguém que vai fazer vestibular, porque esse podcast vai te trazer muito insight, muita coisa boa, e isso vai contribuir para a sua vida ou para a vida de um amigo, de uma pessoa querida que você queira ajudar. E hoje, a nossa convidada da vez é a Ludmila Assunção. Gente, a Lud é uma pessoa incrível, maravilhosa, assim, 1000 funções dentro da RF. Lud foi nossa aluna, acho que 2020, 2021, então tem um tempinho. Lud hoje ela já está no 8º período de medicina, então daqui a pouquinho ela já é médica. Lud dá mentorias, né, há mais de 3 anos, né, há cerca de 3 anos, né, Lud? Então Lud já atendeu muita gente, ela já deu mentoria aí para mais de 1000 alunos, então ela conta com uma experiência muito grande. Além disso, Lud já deu monitoria de matemática, hoje ela é coordenadora de monitoria e também compõe a nossa equipe de estatística, né? Até porque a gente precisa de dados para que a gente possa, né, nutrir nossos profissionais e alunos com estatística para que a gente consiga estabelecer prioridades. Agora, vamos lá. Lud, como é que você tá? Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal, prazer, como eu já falou, meu nome é Ludmila. É um prazer fazer parte dessa série de podcast aqui. Eu tenho 1000 funções aqui na RF, eu sou monitora, sou mentora de estudos, eu faço parte também da equipe de estatística. E é um prazer estar aqui e contribuir um pouco mais com a minha história. Perfeito. Lud hoje é uma das nossas melhores mentoras, né? Super procurada pelos alunos, também, né, com vários anos aí de experiência. E não só a experiência de atendimentos, mas a própria experiência dela, né? Agora vamos conhecer então um pouco da Lud, um pouco dessa história. E Lud, vamos lá. Em que momento da sua vida, eu sempre começo, os episódios estão sempre começando com essa pergunta, em que momento da sua vida você decidiu, você definiu que você iria fazer medicina, iria estudar para o Enem, ou pensou, eu tenho que fazer uma grande nota, preciso de uma nota competitiva, em que momento isso aconteceu? Jo, assim, desde a época da escola, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Eu tirava notas boas, eu não me via fazendo outra coisa sem ser a medicina. Hoje, eu confesso até que eu já me encontrei em outras profissões, por exemplo, a mentoria. Eu não achava que eu fosse gostar tanto de acompanhar os alunos, de entender essa rotina de estudo. Maravilhoso. Sim. E eu não me imaginava fazendo outra coisa, mas eu gosto muito desse ramo da educação. Mas a medicina, na época da escola, eu não via outra profissão para eu fazer. Então, foi realmente algo desde do ensino fundamental, assim, sabe, que você vai criando aquele desejo no seu coração. E eu fui estudando para que isso acontecesse. Mas, assim, eu nunca fui aquela aluna que é naturalmente inteligente. Tipo, eu vou assistir uma aula hoje e amanhã eu vou fazer a prova e tirei 10. Não. Eu era aquela aluna esforçada. Então, eu tinha que sentar para estudar, para reler, para fazer exercício. Então, eu sempre fui essa aluna. E tanto que eu demorei um pouco mais para ser aprovada. Mas foi algo assim que eu realmente vi um resultado depois. Então,
a medicina surgiu daí, dessa vontade de botar em prática tudo o que eu sabia, de realizar sonhos antigos mesmo. Perfeito. E você falou uma coisa interessante, que foi a questão do esforço, né? Tudo na vida que a gente vai construir, coisas grandiosas, elas vêm de esforço. Sim. Né? Então, assim, se a gente quer ganhar dinheiro, quer vender alguma coisa, tudo vem de esforço. Passar em medicina, passar na prova de vestibular, não é diferente, não é diferente. Eu até falo para alguns alunos que grandes sonhos, eles requerem grandes renúncias também. E, às vezes, a gente não está disposto a renunciar de prazeres da vida, de sair, de horas de lazer para estudar. E a medicina, passar a ser aprovado, ela requer muitas renúncias. A gente tem que estar disposto a isso para conseguir os nossos sonhos. Grandes sonhos, a gente realmente precisa de grandes abdicações. Precisa, até porque eu mesmo penso muito assim. Passar em medicina é uma coisa difícil, Sim. Né? Coisas difíceis são muito seletivas. Sim. Então, as coisas difíceis, elas são seletivas. E, querendo ou não, isso torna mais difícil e isso vai exigir mais de você. Da gente, justamente. E quando você terminou o ensino médio, como que foi o seu vestibular? Jô, quando eu terminei, eu tava assim, uma pilha de nervos na escola. Eu tava muito ansiosa. Eu lembro que eu fui fazer a prova do Enem uns minutos antes de entrar na sala. Eu tava chorando, desesperada com a prova. E eu sabia que eu não ia bem. Eu sabia muito, mas eu não conseguia passar para a prova. E eu sentia que faltava o direcionamento. Como eu te falei, eu era uma aluna muito esforçada. Então, eu era aquela aluna de tirar 10 na prova. Eu lembro que eu entrei na RF, bem quando eu tive a aprovação, a reprovação, na verdade, que não ia dar certo, eu me matriculei na RF. E eu lembro que eu fui na primeira mentoria contigo e tu me passou 10 questões por dia de matemática. Gente, a Jo tá doida, não é possível. Eu tirando 10 em matemática nas provas, como que eu vou fazer 10 questões? E eu fiquei revoltada. Eu lembro que eu falei pro Felipe, como que ela passou 30 pra ti e 10 pra mim? Eu fiquei passada. Mas depois eu entendi que é um processo. Então a gente precisa entender que para construir esses degraus, a gente tem que ir aos poucos. E para eu conseguir fazer meu 43 em matemática, do ano que eu fui aprovada, eu precisei começar com 10 questões. Foi um processo, né? E Lud fazendo comparativo, né? Ela tá fazendo comparativo com o atual noivo dela, que é o Felipe, comparativo. O Felipe, ele tinha entrado antes, né, no cursinho. Ele entrou antes, então ele já vinha de uma bagagem maior. Mas como que foi essa passagem do médio pro cursinho? Você sentiu uma diferença? Nossa, eu senti muita diferença. Foi um baque muito grande. Quando eu peguei o primeiro simulado para fazer, eu me senti perdida. Parecia que tudo que eu tinha estudado não estava ali, que eu não conseguia passar para a prova. Naturezas, eu acho que eu fiz 12 questões do primeiro simulado, 12 acertos. Gente, como assim? Eu estava desesperada. E eu olhava aquelas pessoas estudando na cabine de estudo, e eu olhava ao redor e eu não conseguia entender. No ensino médio, parecia que era mais palpável. Você estudava, estava ali na prova, eram 10, 9, acabou. Você conseguiu o resultado que você queria, que você esperava. Justamente. Passava um mês. Passava um mês, não lembrava. Tudo. Aí quando chegou o Enem, talvez, no seu terceiro ano, talvez toda a ansiedade, ela veio de você querer que talvez o mesmo resultado da prova viesse da prova da escola, viesse na prova do Enem. Do mesmo jeito, pois é. E quando não veio, foi aquele baque, assim, meu Deus, eu realmente vou ter que ir pro cursinho, e não deu certo. Aí foi o ano que eu realmente, vou ter que abdicar de tudo, e foi o ano que chegou a pandemia. Nossa, então foi... eu lembro que foi 2020, foi 2020, né? Foi. E foi, assim, um ano desafiador. Estudar em casa, com criança gritando, minha irmã era pequenininha, mas a gente conseguiu. Deu certo. E aí, beleza, você entrou no cursinho, teve um leve choque. Nossa, sim. E como que foi a sua evolução em matemática? Você conseguiu evoluir bem? Nossa, Jo, absurdamente. Assim, a IF, ela foi um divisor de águas da minha vida em relação a esse estudo. Eu lembro que assim que eu entrei, eu achava um máximo esse negócio de listas, de questão do conteúdo específico. Na escola não tinha isso. Era aquela apostila com tantos de conteúdos. E eu comecei a estudar a minha dificuldade, exatamente a minha dificuldade. E
no primeiro ano de cursinho, eu lembro que eu fiz 38 em matemática. Não foi suficiente para eu passar para São Luís, mas eu passei para Pinheiro. Arrasou. E eu decidi que eu ia realmente focar naquela área, porque era meu ponto forte. E eu precisava de uma nota muito alta para que eu conseguisse não depender tanto de natureza. E eu realmente estudava matemática, assim, muito. Eu lembro que tinha várias pessoas que falavam para mim, matemática básica é coisa de gente que não está com nota boa, que não consegue. E eu percebi que quanto mais eu estudasse a matemática básica, quanto mais eu soubesse a base, eu realmente conseguiria evoluir. Tanto que eu falo muito para os alunos hoje em mentoria. Até a última semana do Enem, toda segunda-feira, eu fazia um listão de matemática básica. Me ajudou muito com falta de atenção, para não errar pegadinha. Eu lembro disso, você fazia muita questão. E eu consegui fazer o 43 em matemática, então eu realmente considero que foi assim... E até porque a matemática básica, ela está em tudo. Ela está dentro da questão de geometria espacial, ela está dentro de vários outros assuntos por si só. E uma coisa assim que também eu achei que foi muito essencial na minha evolução em matemática foi o caderno de erros. Assim, sem o caderno de erros eu não tinha melhorado. Porque eu não era aquela aluna de... log, eu vou fazer um exercício aqui, amanhã eu já lembro tudo de logaritmo. Não. Eu tinha que revisar, eu tinha que decorar os modelos. E o caderno de erros, assim, foi essencial. Justamente para você não esquecer, né? Justamente. Aí, Lud, para quem está em casa, o que seria esse caderno de erros? Qual a melhor definição que você pode trazer aqui pra gente? O caderno de erros, eu usava ele um pouco misturado. Eu botava o resumo mini da fórmula, da teoriazinha, bem resumida mesmo. E a cada vez que eu errasse uma questão no simulado, eu pegava aquela questão e colocava ela no caderno. E toda sexta-feira, eu ficava revendo, como se fosse um Anki mesmo. Eu ficava revendo aquele caderno e eu decorava todos os modelos. Tanto que análise combinatória, se a gente for ver, são inúmeros modelos. Se a gente não conseguir decorar, parece que sempre tem um novo. Então, quanto mais vezes eu relia aquele caderno, mais vezes aquilo entrando na minha cabeça. E se tornou algo natural. Tanto que eu lembro que eu demorava, às vezes, 3 horas e meia para fazer um simulado aqui na RF. No dia do Enem, eu consegui terminar minha prova em 2 horas e meia. Sim, na hora que eu cheguei lá, eu fiquei, e agora? O que é que eu faço? Porque isso nunca aconteceu. E eu lembro que eu consegui revisar a prova todinha, porque já tinha criado tanto aquele hábito de decorar as questões, de saber os modelos, que se tornou algo natural no dia. Perfeito. E isso é algo tão importante, porque quando você entende o modelo de questão, isso vai te ajudar a fazer a questão muito mais rápido. Porque o ideal é você estar lendo a questão, você está na primeira linha, você até já sabe o que ela vai te pedir. Não é assim? É nesse momento que você consegue fazer a prova de matemática em uma média de 3 minutos por questão. Se não for assim, você não vai fazer no tempo. A conta não fecha. Justamente. E eu até falo para muitos alunos, uma coisa muito importante é a gente já tentar treinar isso durante as semanas de preparação. Ver quanto tempo vai conseguir fazer a prova certinho. Porque chega no sábado, você já consegue fazer aquela prova 1000 vezes melhor. Aquele simulado da RF que, às vezes, vários alunos vêm desesperados na mentoria. Lud, eu não consigo terminar a prova. Mas você está treinando ele ao longo da semana, fazendo mesmo aquela lista de 10 questões. Seria legal fazer cronometrado para ter noção de quanto tempo você gasta em cada questão. Isso já é um bom diferencial. Perfeito. Até para conseguir, né, trabalhar esse tempo, porque no Enem o tempo também é um critério de seleção. Lud, a gente está há poucos dias da prova do Enem. Agora eu quero saber uma coisa. Você teve a sua evolução, acredito que foram altos e baixos aí. Aí eu queria ver contigo para você trazer algum momento marcante durante a sua trajetória e que te trouxe ali algum insight sobre confiança, algo nesse sentido. Nossa, tiveram vários, assim. Assim que eu cheguei na RF, eu lembro que eu participei de uma mentoria coletiva e que teve uma aluna que ela falou que ela não teria passado se ela não tivesse feito terapia. E eu fiquei pensando naquilo, gente, eu nunca fiz terapia na minha vida, mas eu acho que seria importante eu fazer, né? E a partir daquele momento eu já fui atrás. E eu percebi com a terapia, com cuidando mais da saúde mental mesmo, que isso é essencial. Eu vejo muitos alunos hoje em dia ficando ansiosos com a prova, desesperados, e às vezes essa falta de confiança passa para a prova. A gente já vai para o dia desmotivado, achando que vai vir uma reprovação, que não vai dar certo.
E quando eu entendi que metade da minha aprovação seria eu confiar que eu seria aprovada, aquilo virou uma chave na minha cabeça. Tanto que foi em 2020, ou foi 2021, mais ou menos, que eu fiz um simulado. Eu estava indo com notas muito boas em matemática, 38, 40. E do nada eu fiz um simulado, que eu fiz 25 em matemática. Eu lembro que eu fiquei com tanta raiva da Jo. Meu Deus, gente, eu saí de lá chorando. O simulado da RF, geralmente sou eu que elaboro, né? Esse ano, gente... Não, esse simulado foi o caos. E às vezes, assim, eu sempre gosto de variar muito o nível, né? Sim. Só que, assim, todos os alunos dizem que antigamente eu era pior. Ela pegava muito mais pesado. Enfim, mas eu vou me adequando também ao cenário de prova do Enem, né? Não, mas assim, esse simulado, ele foi perfeito para eu entender os meus pontos fracos antes da prova. Eu lembro que eu saí... Foi essa, a ideia. Eu saí da prova, gente, parece que a Jordana juntou todas as questões que eu não sabia numa prova só. E eu justamente usei meu caderno de erros para colocar essas questões e evitar que elas fossem questões no dia da prova do Enem. E o que eu falo muito para os alunos é o seguinte: esse simulado ruim, ele não definiu se eu ia ser aprovada ou se eu ia ser reprovada. E foi uma coisa essencial na minha aprovação entender que eu precisava usar ele para melhorar e não deixar ele de lado, nem corrigir, como muitos alunos fazem. Eu usei aquele simulado para não errar mais aquelas mesmas coisas de novo. Só que, assim, essa compreensão, essa, de certa forma, maturidade, podemos dizer, não é fácil. Não é fácil. Demorou muito para isso acontecer. Parece ser fácil quando a gente fala, porque às vezes tem muito aluno, eu já senti isso, eu acho que já pode ter sentido isso também, que é pensar assim, nossa, fulano é tão fácil para ele. Sim. Meu Deus, parece que fulano ele nasceu pronto para isso, ele já parece que é tão fácil, porque a gente vê também a aparência, né, das pessoas, a gente não sabe o que está por trás. Depois desse simulado, eu lembro que eu chorei meia hora dentro do carro, aí depois eu voltei, isso não vai me destruir, eu vou recomeçar a segunda-feira e vai ser uma nova semana, eu vou realmente corrigir aquelas questões e não errar mais. E nesse ponto a terapia também te ajudou muito, demais, né? Demais. E quando eu passei, eu percebi o tanto que isso fez diferença na minha aprovação. Entender que cada dia era um dia que eu conseguia realmente mudar a minha semana, pensando positivo, não ficar pensando, esse simulado eu não vou conseguir. Porque se eu já fosse para o simulado com aquela mentalidade de derrotada, eu realmente não ia conseguir. Isso é verdade. É igual, por exemplo, eu até gosto desse exemplo em mentoria coletiva, que é o seguinte: imagina que a gente vai jogar vôlei. Você gosta de vôlei, Ludi? Sim. A gente vai jogar vôlei, a gente está participando de um campeonato. Sim. E a gente está num time, o nosso time vai jogar contra o time que ganhou o campeonato do ano anterior. Você vai chegar no jogo achando que vai perder. Mas é porque o time é muito bom. Quem que vai chegar no jogo achando que vai perder? Então, que jogo vai ser esse? Justamente. Você vai pro jogo completamente desestabilizado, sem confiança, isso não existe. Justamente. Você vai, pelo menos, se eu não ganhar, eu vou dar meu melhor. Pelo menos eu vou jogar com honra contra aquele time. Eu vou dar meu nome ali contra aquele time. Os alunos que você sabe que eles não têm tanta bagagem teórica, mas eles acreditam tanto que eles vão ser aprovados que eles de fato conseguem ser aprovados. Muito. Eu já vi muita gente ganhar o jogo por mentalidade e gente muito boa com a bagagem teórica muito maior perder o jogo por questão de mentalidade. A mentalidade, a mentalidade é o que ela afeta todo mundo. Sim. Ela afeta o aluno com pouca bagagem, com média bagagem, com muita bagagem. Sim. Todo mundo. Agora, o fato do cara ter bagagem, não, é do ano dele. Justamente. Se ele sabe ou não o conteúdo, é dele. Mas a mentalidade, ela vai afetar todo mundo em qualquer momento, em qualquer circunstância. Ela pode afetar. Então, existe a probabilidade de que a mentalidade, ela afete um resultado. Justamente. E eu acho que uma coisa essencial também é a gente tentar dar o nosso melhor, independente das condições que a gente esteja vivendo. Todo mundo tem problema. Mas os meus problemas são piores do que de outras pessoas. Não, todo mundo está passando por dificuldade. E a gente não pode deixar... Se a gente tem um sonho, a gente não pode deixar isso paralisar a gente. Eu lembro que na época do cursinho eu ficava pensando, eu falava muito para minha psicóloga, mas tem isso acontecendo, isso. Ela, Ludi, todo mundo está passando por problemas. Se tu deixar esse teu problema for ser uma coisa grande e maximizar ele, tu não vai conseguir estudar direito. E isso é, assim... essencial para que a gente entenda que, de fato,
o estudo, não vai existir um ambiente perfeito para a gente estudar, não vai existir circunstâncias perfeitas, problemas vão acontecer e a gente precisa aprender a lidar com eles, né? São aquelas pedras no caminho, a gente precisa aprender a passar por elas. Perfeito. Até porque, assim, nem todo problema depende da gente. Justamente. Não tem isso. Nem tudo está no nosso controle, não tem muito que a gente fazer. Mas é bom a gente sempre saber lidar com isso. Assim, ao longo do ano, teve algum outro momento muito difícil que você respirou fundo e pensou, Nossa, meu Deus, ou algum momento você pensou assim, eu vou desistir? Eu lembro perfeitamente de um dia, eu até me escondi do Rafa por muito período. Não, sério, isso foi... Ele chegou pro Felipe, eu lembro que na RF tinham 50 alunos, assim, 60. Não tinha muita gente fazendo simulado. Hoje tem quase 600 pessoas fazendo simulado. Na época que a Lu estava na RF, a RF tinha 120 alunos. Era. E nem todo mundo ia vir fazer simulado. Não, muita gente faltava. E eu lembro que eu tava na posição 30, assim, e o Felipe tava na posição 15. Aí o Rafael chegou pra ele e falou assim, mestre, se tu continuar nessa posição, tu não vai passar. Aí o Felipe me contou. Aí eu fiquei assim, gente, se o Felipe não vai passar e tá em 15º, imagina eu que tô em 30. Eu lembro que eu chorei tanto nessa época. Aí o Felipe, foi inclusive nesse período que eu comecei a terapia. Aí eu preciso confiar em mim. E, de fato, aquilo foi essencial. A gente pensa assim, a gente olha sempre o lado ruim, né? Negativo das coisas. Mas a gente percebe que se não tivesse esse puxão de orelha, eu não tinha acordado naquele ano. Porque eu estava muito confortável naquela zona. Eu tô conseguindo fazer 30 questões de matemática, tá de boa. E se o Rafael não tivesse falado aquilo pro Felipe, eu não tinha virado a chave, percebido que eu precisava dar mais de mim. Uhum. E eu consegui construir aquela confiança. Foi um momento difícil no começo? Foi. Mas eu consegui construir aquela confiança, eu consegui fazer mais questões ao longo do dia. Eu dava mais de mim durante a semana. E não pensem que foi fácil, foi muito difícil. É porque lidar com a realidade não é uma coisa simples, Justamente. né? Porque quando a gente pensa em colocação, em ranking... Sim. Geralmente faz mais sentido, né? Se a gente for olhar as estatísticas, que uma pessoa que ela sempre faz essa nota, é mais comum que ela vá fazer essa mesma nota no Enem, porque ela treinou, ela tem conhecimento para isso, ela tem bagagem para isso, né? Sim. Então foi algo nesse sentido de, você tem que alcançar isso daqui para você ter tanta chance quanto os demais. Sim. Só que não é difícil de entender. É muito difícil. Porque você tem que lidar com o seu erro, você tem que lidar com mais problemas, às vezes, do que solução, né? Eu falo muito para os alunos, olha, o cursinho, a preparação para o vestibular não é fácil. Imagina tu lidar todo final de semana com uma prova que vai dizer se tu vai conseguir ou não o teu sonho. É muito difícil. Não é fácil a gente abdicar sempre de todos os finais de semana, mas a gente tem que pensar no depois. No depois eu vou olhar o meu nome na lista, eu vou conseguir o meu sonho, e a sensação é indescritível, vale realmente cada segundo de abdicação. Eu lembro que quando o meu nome apareceu na lista assim, de aprovados, meu Deus, parece assim, sai um peso das costas. Você nem lembra. Você nem lembra do que aconteceu, não. Gente. Eu nem sei quantos simulados eu fiz. Você nem lembra, nem lembra de todos os... Talvez teve muitos momentos que você estava mal, triste, que eles são insignificantes hoje. Justamente, são insignificantes. E muitos alunos falam isso. A gente fala para eles, olha, no dia que passar vai tudo valer a pena. Eles ficam, será? E no dia que passa, gente, meu Deus, Gente, é porque você conquistar uma coisa que você está construindo e de maneira tão... árdua. Não é uma coisa assim tão simples. Pô, isso daí não tem explicação. É um sentimento, assim, muito gratificante. Porque como a gente trouxe aqui no início, é difícil, né? Coisas difíceis exigem muito esforço e exige enfrentamento da realidade, exige sair da zona de conforto. Sim. E sair da zona de conforto é um choque. Sempre é um choque. Nossa, eu tinha muita dificuldade com física. Isso de zona de conforto, assim, pra mim foi... muito difícil física. Eu lembro que na época da escola já era difícil. Você já era hater da física. Nossa, meu Deus do céu. O meu caderno de erros de física era todo manchado de choro. Parece que toda vez que eu ia estudar física, ele era todo manchado, assim. Mas eu ia lá toda semana, tava lá meu horáriozinho de física, eu ia fazer as questões, ia revisar os erros. E eu fui vencendo esse medo aos poucos. Não foi a melhor nota do mundo em física, mas deu pra passar.
Perfeito. Eu tava até vendo, engraçado, né? Eu fazendo podcast, lembrando de um outro podcast que eu tava assistindo, do Summer Agent. Vocês sabem quem é? Sim. Eu acho esse cara sensacional, né? E aí ele falando, ele dá curso de oratória, e ele dizendo que a pessoa tem medo de falar em público, ela vai se expor a esse medo, só que numa escala menor. Justamente. Então ela vai falar para 2 pessoas, para pessoas conhecidas, depois para 4 pessoas, 6 pessoas, 8 pessoas. Jô. Então você se expor ao seu problema, só que de maneira gradativa, vai te dando mais confiança e segurança para lidar com uma coisa maior no futuro. Com certeza. E, cara, é assim, indescritível isso com a física. Porque a maioria dos alunos olham para a física, vê a física como um bicho de 7 cabeças e diz assim, não, eu não vou estudar física. Tem lá os horários certinhos, segunda, terça. Aí o aluno simplesmente não faz. Como que vai evoluir assim? Não tem como. E era uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça. Física é difícil para mim, mas eu preciso enfrentar ela, porque senão eu não vou conseguir ser aprovada. Eu não posso simplesmente deixar o meu horário lá e estudar o que eu gosto. Eu vou estudar só história? Não tem como. Então, de fato, a gente tem que vencer esses obstáculos da vida para a gente conseguir o que a gente deseja. Dá vontade, né, de não estudar, né? De falar assim, Com certeza, dá vontade de fechar o livro. Dá vontade, né? Não quero, chega. Sim. Mas, assim, isso é uma coisa magnífica, né? Digamos que é tanta batalha que a gente vence que no final. Mas, Lud, ao longo do ano, você fez um ano na RF e você passou para Pinheiro. Foi. E aí, no outro ano, você continuou estudando? No outro ano, eu continuei estudando para voltar para São Luís. Foi. E não foi uma tarefa muito fácil, até porque eu tive que conciliar durante uns 3 meses, Pinheiro. Que foi no segundo semestre, Foi no segundo né? semestre, justamente. E não foi muito fácil, mas eu entendia que o meu sonho era voltar, era estar aqui em São Luís. Então, eu deixava um pouco de lado aqueles estudos da faculdade, porque eu sabia que meu objetivo maior era estar na UFMA de São Luís. E os simulados, toda semana, os da RF, os extras. Você continuou fazendo? Nossa, na época era online, né? Então isso ajudou bastante. Ajudou muito. Mas, assim, ter aquele sonho em mente e não deixar ele morrer é essencial. Eu até brinco com alguns alunos que na época da semana do Enem, eu assistia vários vídeos de alunos sendo aprovados. Sabe aqueles vídeos da RF? Meu Deus, eu amava assistir, porque aquilo me dava um gás. Dizer assim, não, eu ainda vou participar desse vídeo. Aquilo te nutria, né? Nossa, tava te nutrindo, de certa forma. Às vezes eu até chorava, me emocionava com os vídeos. Não, um dia eu ainda vou estar lá. Eu ainda vou marcar meu nome, meu braço ou meu nome de aprovado no braço. E aquilo me enchia de esperança que um dia realmente eu ia conseguir. Perfeito. Você foi alimentando sua mentalidade, seu sonho cada vez mais. Lud, agora uma coisa interessante. Quando você passou, você foi conciliar as 2 coisas, né? Sim. O curso de Pinheiro e tá estudando no cursinho. Em algum momento você sentiu que estava ficando para trás? Por exemplo, eu tô tipo assim, eu tenho que fazer coisa da faculdade, aí quando eu faço, eu deixo de estudar matemática. Todo momento. Tem gente estudando e eu não, o que eu vou fazer? Nossa, Jordana me cobrava muito, meu Deus do céu. Isso traz uma cobrança a mais? Traz, absurda. Eu lembro perfeitamente de um domingo que eu não consegui fazer a minha meta de estudos e o pessoal lá em Pinheiro estava tocando música alta e eu chorando dentro do quarto, eu ligando para minha mãe, eu não estou conseguindo estudar. E eu ficava desesperada porque eu pensava em todo mundo que estava aqui em São Luís estudando. E você queria voltar? E eu queria estar estudando, eu queria voltar para cá. Mas assim, essa cobrança, em partes ela é importante, mas a gente precisa saber dosar para que isso não atrapalhe a gente. Enquanto estudante, eu percebo muitos alunos que eles acabam se cobrando tanto que esse medo, essa insegurança acaba travando eles. Né? Eu tinha que aprender a dosar isso para que isso não fosse um empecilho para mim também. E outra, você já estava muito preparada. Sim. Talvez naquele momento você ter uma queda de carga horária de estudos, no final das contas nem foi tão prejudicial assim. É porque a gente se cobra tanto, Sim. né? É aquela história. O que eu sabia estava na minha cabeça já. Eu precisava só manter, justamente, lembrar. E revisar, fazer essas revisões, fazer os flashcards, usar o meu caderno de erros foi assim essencial nessa trajetória, principalmente nessa reta final, porque, sabe, você não está conseguindo. Chega um período que, principalmente agora, nesse último mês, você não consegue estudar tanto.
Parece que você fica com muito medo daquela prova que está chegando muito perto. E é de fato uma maratona. A gente precisa entender que a gente precisa dar um pouquinho todos os dias e ter aquela constância. Mas não dá pra gente se esgotar agora, porque não vai ter energia pro dia da prova. Eu também concordo. Não dá pra dar doido e achar que eu vou estudar 12 horas por dia. Na verdade, estudar 12 horas por dia em nenhum momento do ano é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Isso em nenhum momento do ano. Quando eu tava no meu primeiro ano de cursinho, que foi quando eu passei pra Pinheiro, eu lembro que eu entrava na RF 6h30, eu era a primeira a abrir a RF, e eu era a última a sair. Eu lembro que na semana assim do Enem, a tia Anice me deu um abraço. Ela falou assim, boa prova, minha filha. Pra que ela foi dizer isso? Me acabei de chorar. Então, foi um ano que eu estava muito instável emocionalmente. E eu percebi que no meu segundo ano de cursinho eu precisava mudar isso. Então, não me esgotar. Eu achava que quanto mais horas de estudo eu tivesse, melhor seria. Esse é um péssimo hábito que a gente tem, né? A gente faz uma conta assim. Se eu estudo X, eu vou produzir... se eu estudo 2 horas, eu vou produzir 2X. 10 horas, 10X. Não é assim que acontece. Imagina uma função de segundo grau com um azinho negativo. É assim. Vai chegar uma hora que você vai ter uma produtividade máxima e você vai cair. Nossa, sim. Porque você vai estar cansado e seu rendimento não vai ser o mesmo. Quando você corta horas de sono, isso vai interferir no seu aprendizado, na sua retenção. Justamente. Eu lembro que eu olhava o meu aprovado, né? No dia que eu tinha 10 horas de estudo, no outro eu tinha 2. E, cara, não faz sentido. Não era proveitoso eu gastar 10 horas num dia e para no outro não render nada. É melhor equilibrar, né? Justamente, 6 em cada, tava ótimo, tava mais saudável. Mas tu acha que eu entendi isso no primeiro ano de cursinho? Nunca. Eu escutava a Jordana falar e eu, não, isso deve ser besteira. Aí no segundo ano... Isso é papo de coach, esse negócio de equilíbrio. Aí no segundo ano eu, não, realmente, tem que levar a sério tudo que estão me falando. E foi quando deu certo. Realmente... Eu não estudei tantas horas, mas eu tive um estudo de qualidade. Eu conseguia entender os meus erros, eu conseguia focar na minha melhora e não nos outros. Na época do primeiro ano do cursinho, eu ficava muito travada com aquilo. Quem é que está em terceiro lugar? Quem é que está em quinto? Quem é que... Não, quando eu entendi que a minha disputa era comigo mesma, que eu tinha que estar melhor do que o ciclo passado, aquilo realmente foi transformador para mim. Perfeito, para mim é isso. Assim, se olhar para o outro não faz sentido nenhum. É a sua nota. Sim. Quando chegar o SISU, não importa, não é quem é quem. Tem uma nota de corte, se a sua nota está acima, tudo bem. Você vai estar lá junto com ciclano, fulano, beltrano, seja Sim. lá quem for. Então, é uma coisa muito da nossa trajetória mesmo. Justamente. Só que nem sempre é fácil entender Nossa, isso. Sim. A gente fala isso com a maior naturalidade, como se fosse uma coisa fácil, mas não é. E, Jo, falando mais assim sobre a semana do Enem mesmo, algo que me ajudava muito, que eu acho que é muito importante para os alunos, é de fato tentar levar uma semana leve. Porque no dia você não vai estar tão sobrecarregado, tão ansioso com aquilo tudo. Tem gente que quer deixar para estudar o mundo inteiro na semana do Enem. Tem gente que quer fazer um simulado por dia. Não, eu acho isso loucura. Não tem como. A gente vai estar esgotado. Chega na prova e não consegue. Teve um aulão de revisão que teve na RF, na semana do Enem, né? De primeiro e de segundo dia, que eu lembro que o Ítalo não, era professor de filosofia, Nicolas, ele falou assim, gente, no dia que for para vocês serem aprovados, vai dar tudo errado. Aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Gente, como assim vai dar tudo errado? E foi uma coisa que foi essencial para eu me tranquilizar no dia, porque tu acredita que no dia deu tudo errado. Nossa, o portão era para abrir meio-dia, abriu 12h30. A prova era para entregarem um horário, o sinal bateu, demorou meia hora para entregarem a prova. Aí eu ficava, não, Nicolas disse que se deu tudo errado, é porque é o dia de eu ser aprovada. Eu ficava respirando fundo. Eu lembro que do lado da minha escola tinha uma igreja. Jordana, tu acredita que ficaram cantando e, meu Deus do céu, o horário da prova realmente inteiro. Foi o caos. Não, foi que o bom caos. Que você estava bem mentalmente para lidar justamente, com essa situação. E isso é essencial. Ano passado, vários alunos mandaram mensagem, Lúdia, não entregaram a prova no horário certo, não consegui terminar, foi isso, aquilo. E eu percebi que o tanto que a mentalidade me ajudou para que essas coisas, esses pequenos detalhes, não me atrapalhassem. Eu já tinha me preparado o ano inteiro para entender que adversidades acontecem, mas a gente precisa saber lidar com elas, para que no dia da nossa prova, aquilo não atrapalhe a nossa aprovação.
Perfeito. Mas gente, assim, dia da prova, nem sempre é um dia muito fácil. E só um adendo, a Lud falou aulão, não é um aulão de véspera. Não é um aulão de véspera, adendo, não é isso não, gente. Né, só um adendo. Aula normal, né, de revisão da semana, nos dias normais de aula. É porque tinha toda a semana de primeiro dia, né? Isso, e a semana toda de segundo dia. Justamente. Mas, Lud, agora que a gente está há poucos dias, na sua semana, antes do Enem, o que você buscou fazer? Olha, eu não buscava simulados novos. Exemplo, vou fazer um poliedro aqui, super difícil. Nunca, Deus me livre. Porque eu estava ansiosa. Eu ia mal naquele simulado. E eu ia achar que aquele resultado ia ser o resultado do Enem. E então, eu pegava... Eu lembro que eu fazia umas revisões, uma lista de revisão, fazia a minha linha do tempo de história, pegava algumas questõezinhas de matemática para não perder o ritmo, mas eu focava em descansar. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade para dormir no dia da prova, né, um dia antes. Eu deitava umas 8 horas, assim, até eu conseguir dormir. 8 horas da noite eu estava deitada, eu não comia nada, assim, mirabolante. Porque é muito perigoso você comer uma feijoada no dia da prova, é absurdo. Então, eu tentava sempre fazer tudo o mais equilibrado possível para que no dia da prova eu ficasse, de fato, tranquila. Sexta-feira, eu lembro que eu saía para tomar um sorvete, para tomar um café e pronto, assim. Tentar, de fato, levar a semana leve, para que no dia da prova eu conseguisse transmitir tudo aquilo que eu já tinha aprendido durante o ano inteiro. Perfeito. Digamos que você buscava nutrir a sua segurança, justamente. A sua confiança, porque é interessante a gente estar seguro no dia da prova. Justamente. Entender que tudo está na nossa cabeça. A gente só precisa entender. A gente fica muito vulnerável ao nosso psicológico no dia da prova. É uma coisa, assim, incrível. Incrível, sim. E na hora que eu entendi que 50% da minha aprovação era eu acreditar, eu confiar que eu seria aprovada, foi, assim, um divisor de águas na minha vida, realmente. Eu lembro que eu fui fazer a prova e eu já estava com aquela mentalidade, não, vai ser o meu ano. Tem gente que já vai, mas e se eu não passar? E se isso, e se aquilo? Quando eu mudei isso, melhorou tudo. Nossa, melhorou absurdamente. Quando eu saí da prova, eu lembro que meu pai me perguntou, e aí, minha filha, como foi? E eu falei, pai, eu não sei, mas eu dei o meu máximo. Então, eu tinha aquela sensação de que o melhor de mim, eu dei. Eu não tava com aquela sensação de que, eu podia ter feito isso. Não, eu dei o meu melhor. Então, o que tiver que ser, vai ser. Você estava feliz contigo mesma, com o trabalho que você fez. Agora, o que você diria para aquele aluno que ele nunca teve uma nota tão alta? Sim. Ele está ali na faixa dos 730, 740 no simulado, e ele está indo para a prova achando que não vai passar porque tem muita gente boa. O que você diria para esse aluno? Nossa, eu tenho muitos alunos que esse ano foram aprovados com essa mesma nota e que confiaram muito que seriam aprovadas. E foi, assim, indescritível. Eu uso eles de exemplo sempre nas mentorias. Aquele aluno que acredita, que entende que o que ele sabe está na cabeça dele, que ele precisa só conseguir transmitir aquilo para a prova, ele realmente é aprovado. Então, esse aluno que ainda não conseguiu uma nota absurda, um 800 mais, revisa o que tiver que revisar, acredita que você vai conseguir dar o seu máximo no dia da prova. Para ter uma ideia, Jo, eu nunca fiz um simulado que eu acertei 43 questões de matemática, tu acredita? Só no dia da prova. Tá vendo? Cara, assim... Eu lembro que, às vezes, eu falo para os alunos, eles nem acreditam, Lud, não é possível. E sim, Qual foi tinha possível. sido a sua maior nota no simulado? Foi 40 ou foi 41, se eu não me engano, no simulado da RF. E foi em quantos simulados, você lembra? Em um eu fiz 41. Tá vendo, e no dia gente? da prova eu fiz 43. Eu só fiz esse 41 porque foi uma aposta, duvidaram de mim, falaram, tu não vai conseguir fazer mais que 155 acertos. Eu fui lá, eu fiz 155 gente, acertos. Tá vendo? Tá vendo como motiva? Como motiva. As coisas. Eu já teve aluno que eu falava, se você fizer tanto, dá uma caixa de chocolate. Pois vamos lá e fazer. Olha o poder da mentalidade. Tá vendo? Então, quando a gente acredita que a gente é capaz, realmente dá certo. Perfeito, porque às vezes muita gente, entrega o jogo, né? Já pensa que não vai dar certo. Justamente. E assim, qual que é a sua opinião sobre corrigir ou não corrigir a prova? Como foi isso pra ti? Isso é polêmico e assim, só reforçando que é uma coisa muito individual. Sim. Não existe regra, não existe padrão. Sim. Eu não corrigia.
Primeiro porque no meu primeiro ano de cursinho, eu fui corrigir a prova de linguagens e do gabarito extraoficial para o gabarito do Enem mudaram 7 questões. Nossa, gente, linguagem, geralmente isso acontece muita. Sim. Tanto que entre os próprios gabaritos extraoficiais tem muita divergência, muita. E como isso me desestabilizou no primeiro ano do cursinho, eu adotei uma medida de que eu não ia fazer mais isso, porque, de fato, eu fiquei instável. Eu não sabia o que esperar, eu não sabia se ia dar, se não ia dar. Então, como eu fiquei tão ansiosa, eu não vou mais fazer isso. E eu já percebi muitos amigos meus que não passaram por isso, que eram muito bons de segundo dia e que corrigiram a prova de linguagens, que foi uma prova difícil no meu ano, não conseguiram uma nota tão boa e já foram para o segundo dia achando que eles não iriam passar. E, assim, eu entendi aquilo como um recado para eu não corrigir. E eu, de fato, não corrigi. Não, e até porque, acredito que para ti, a confiança de ter feito uma boa prova já era um embalo para o segundo dia. Você já estava feliz com o que você tinha feito, com o que você tinha né, entregado ali. E não ia mudar o que eu tinha marcado. Então, não ia mudar. Eu podia corrigir depois do segundo dia. Não ia fazer diferença nenhuma. Então, eu preferia aquela dúvida de, será que eu fui bem, será que eu não fui, do que a certeza de ter ido mal ou de ter ido bem, aquilo ia me deixar mais angustiada. Então, assim, porque tem aluno que ele fica ansioso, se não corrigir, mas este não foi o seu caso. Não foi o meu Tem gente caso. que prefere corrigir porque, eu já sei como é que tá meu jogo, tem gente que até fica mais estimulado, mais motivado, justamente. Mas é de cada um. Acho que no caso da Lud, realmente era muito mais forte o fato de ter feito um bom trabalho do que o fato de precisar de um dado para aquilo. Justamente. Era exatamente isso. E quando saiu o gabarito oficial, eu corrigi, vi a minha nota e, cara, eu percebi o tanto que foi essencial não ter corrigido com o gabarito pré-oficial, porque eu não tinha ido bem em linguagens. Jordana, se eu tivesse corrigido, eu tinha morrido. Você ia surtar, meu Deus. Eu ia surtar. E até porque, você esperava que ia vir um 43 em matemática? Nossa, nunca. Então você já ia ficar com a cabeça muito pesada. Tipo, meu Deus, e agora eu vou ter que fazer uma coisa que eu nunca fiz? Eu vou ter que fechar a prova. Pois é, eu vou ter que fechar a prova para eu conseguir. E eu lembro que as 2 questões que eu errei de matemática foram as mais difíceis. Meu TRI ficou muito igual de quem fechou a prova. E nossa, se eu tivesse com aquela mentalidade que, meu Deus, eu preciso fechar a prova, eu não ia conseguir. Porque eu ia ficar tão paralisada com aquela ansiedade de tentar realmente dar o meu máximo, que isso ia me travar. Perfeito. É muito importante quando a gente traz várias histórias aqui para vocês, justamente para que venham ali aprendizados, né? A gente aprende muito com a experiência do outro e isso estimula comportamentos, ações, estimula mentalidade, insight. Então isso é muito bom. Para você que está assistindo, não esquece de curtir, compartilhar, manda para aquele amigo, para aquela pessoa muito querida que você sabe que vai fazer muito bem para ela, ouvir um pouco da história da Lud, dos perrengues. Então isso é muito importante, tá bom? Não esquece de curtir, deixar comentário e se inscrever no canal da RF Educação. Lud, agora, do seu segundo dia, como foi a sua semana do segundo dia? Foi igual ao do primeiro? Você ficou mais ansiosa? Como foi? A do segundo dia, ela foi bem melhor, porque eu tirei aquele peso da redação. Nossa, eu tinha muita angústia com o tema. E foi um tema que eu não tinha muito domínio, nunca tinha ouvido falar, mas já foi aquele peso de, pelo menos o primeiro dia passou. Pra mim era o pior dia, o primeiro dia. Meu Deus, eu odiava, aquela prova era tão maçante. No segundo dia, eu de fato fui fazendo as minhas questões de matemática, fui revisando meu caderno, revisando os modelos. E eu fiz mais um simulado da RF. Para mim, eu tinha muito essa mentalidade. Eu tô indo fazer mais um simulado, que eu tô vindo fazer toda semana. Todo fim de semana eu fazia um simulado. Eu nunca faltei um simulado da RF, assim. E eu acho que só se eu tivesse, assim, morrendo pra eu não vir, eu realmente fazia. Se eu não viesse, eu fazia ele na segunda-feira, na reaplicação. Eu tentava fazer na minha cabine de estudos. Porque eu sentia que o simulado ele era o meu diagnóstico da minha semana. E ele te dava muita segurança, né? De chegar no Enem e pensar. Eu já fiz tanto simulado. Eu fiz tanto simulado difícil que Jordana colocou que nada mais me abala. Não tem nada que me abala mais nessa vida. Porque eu já fiz cada simulado. Eu já passei por tanta coisa. Esse é só mais um. E foi só mais um. Foi um simulado que eu fiz, que eu terminei a prova. Eu nunca cheguei nessa parte. Sobrou tempo.
Os simulados da RF eram tão difíceis que eu fiquei, meu Deus, sobrou Gente, eu tempo. nunca cheguei nessa fase. E deu certo. Na hora que acabou, eu pensei, nossa, fiz o que eu tinha que fazer, eu estudei todo o meu ano, dei o máximo de mim e, de fato, é uma sensação muito boa de ter. Muitos alunos, às vezes, ficam com aquele sentimento de não ter dado o máximo de si, porque passam um ano inteiro, às vezes, conversando, saindo da sala, não assistindo a aula quando deveria, e não tão com aquele sentimento de que, de fato, estão dando o máximo. Mas eu sentia que o máximo de mim eu tinha dado. Eu revisei dentro das minhas condições, eu estudei a quantidade de tempo ideal, não foi um estudo assim, de 12 horas, porque não é saudável. Não é saudável. Mas eu dei o máximo de mim dentro do que era aceitável, do que era saudável fazer. Perfeito. E principalmente você se permitiu sair da sua zona de conforto. Justamente. Que é uma coisa que às vezes a gente não se permite, a gente não aceita, porque é difícil. É difícil, não é fácil. Não é fácil sair da sua zona de conforto. A gente fala assim, você tem que se exercitar. Não é fácil pra academia. Não é fácil. Não é fácil a academia, não é péssimo. Mas a gente se força aí, por exemplo, não é fácil você sentar todo dia numa cabine de estudo. Nossa. Tem dia que você tem que estudar que você não quer. Tem dia que eu tenho que fazer simulado, eu falo assim, eu não queria, mas eu vou fazer. E não é nem se escrever um simulado difícil, tá? Só pra constar. Só pra constar. Mas que vem o poder da constância, né? O poder da constância. Assim, nem sempre a gente faz só o que a gente quer. É uma coisa difícil de entender, mas é necessária. É necessário. E a aprovação, ela não é construída só de altos, é altos e baixos. Teve dias que eu tava péssima, que eu tava assim, que eu saía daqui acabada, mas no outro eu tava melhor. E é isso que foi construído a minha aprovação. Nada que uma boa noite de sono, né, do que uma noite bem dormida, para recarregar as energias. Ai, Lud, a gente tá há poucos minutos, né, de encerrar o podcast. O que você deixaria de conselho para quem vai fazer o Enem aí nas próximas semanas? O que você diria para quem está assistindo, para os alunos? Eu acho muito importante que vocês confiem no que vocês estudaram, que entendam que o conhecimento ele está na cabeça de vocês, consigam passar isso para a prova, vão tranquilos, vão em paz com o coração, para entender que, de fato, o que tiver que acontecer, vai acontecer, que Deus está tomando de conta de todos os caminhos, Ele já sabe o que deve ser feito. E entendam que a hora de todo mundo chega. O seu dia vai chegar, pode demorar, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser daqui a um ano, mas ele vai chegar, se tiver que ser, vai ser. Uma hora chega, uma hora vai ser. E, gente, um recado importante. Às vezes a gente acha que precisa saber tudo. Você não sabe tudo. Não. Então, assim, você não vai fechar a prova do Enem. Ninguém fecha. E existe um motivo para ninguém fechar a prova do Enem. Ninguém acerta 180/180. Mas tem alguém que faz 170. Deixa ele é fora da curva. Você não tem que se inspirar em quem é fora da curva. Justamente. Tinha um assunto, Jô, que eu olhava assim, meu Deus, não vai dar. Principalmente em física. Eletromagnetismo. Nossa, meu Deus do céu. Jordana, pelo amor de Deus. Eu olhava aquilo e eu tentei. Eu também tentei quando eu usava. É difícil, cara. Nossa, eu tentei, mas era muito... O negócio é tridimensional, você não consegue visualizar. Aquele negócio da mão. Aí entrando, saindo. Eu nunca sabia quando entrava, saía. Eu odiava física. E esse assunto foi um assunto que eu tentei, mas eu percebi que ele não... Assim, eu não ia conseguir aprender tudo. E eu aprendi o que era mais recorrente, o que tinha mais coerência de cair realmente. Tinha mais importância, mais relevância. Tinha mais importância, relevância. Os assuntos que de fato estavam caindo todo ano eram aqueles assuntos que eu sabia na ponta da língua. Então, eu tinha essa mentalidade muito clara assim na minha cabeça. Eu não ia saber de tudo, até porque não dava, não tinha tempo para saber de tudo, não tinha tempo para revisar tudo. Eu revisava aquilo que mais caía, aquilo que eu mais errava, sempre com prioridades, né? E para entender que no dia da prova, de fato iam cair questões que eu não sabia. E eu tinha que aprender a lidar com elas, eu tinha que garantir tudo aquilo que eu já sabia, que eu tinha estudado bem, fazer bem feito, para conseguir meu TRI, para conseguir um TRI bom. Mas aquelas questões difíceis, realmente, não tinha como. Perfeito. Isso é tão interessante que a Lud falou. Confia no que você sabe. O que você não sabe,
Deixa pra lá, pois é. Deixa, não vai se preocupar com coisa que não é preocupação agora. Sua preocupação agora é estar bem e fazer uma boa prova. Confia naquilo que você sabe e faça ali, né, podemos dizer, um estudo de manutenção, né, de estar mantendo ali a prática. Revisem o que vocês sabem, o que já aprenderam. Nada de estudar magnetismo há uma semana do Enem, não tem como, não tem condições. Nada de exageros, de virar à noite, Nossa, tomar café meia-noite, tomar cápsula de guaraná, essas coisas, loucura. Não dá, nada de energético, gente, senão o coração sai pela boca. Não faz isso. Então, assim, é bom a gente se cuidar. E, gente, mais uma vez, compartilhe nosso vídeo, curte, tá bom? Deixa aqui seu comentário, sua sugestão, né, para futuros podcasts. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa temporada, do que a gente trouxe para vocês. Realmente, histórias nos inspiram, histórias nos ajudam a buscar novos comportamentos, né? A ver as coisas de uma outra perspectiva. Tem várias maneiras de eu entender uma frustração, um erro. Como o Lud falou, né, o pior simulado dela, que para ela foi muito difícil lidar, foi aquele que trouxe para ela mais oportunidades para ela trabalhar os erros dela. E a partir desse simulado ela lotou o caderno de erros dela. E ela acabou ficando mais experiente, né? Ela acabou ficando mais habilidosa naquilo que ela precisava. Então, se inspire na história da Lud. E para a gente encerrar, vou passar mais uma vez a palavra para a Lud deixar uma mensagem ali para o fundo do coração de vocês, para vocês que daqui a poucos dias vão estar fazendo a prova do Enem. Bom, pessoal, nessa reta final agora é importante que vocês confiem no processo, confiem em todos os estudos feitos ao longo do ano, nada de passar 10 horas estudando, é bom fazer uma atividade física, entender que todo mundo tem o seu tempo, uma hora a aprovação ela chega, confiem em que o melhor de vocês já deram até aqui, durmam bem, aproveitem a semana pré-ENEM para, de fato, descansar, para revisar as coisas importantes e fazer, de fato, uma boa prova, que a aprovação ela vai chegar. Gente, ela chega. Eu juro que ela chega. E, eu vou deixando vocês por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E para quem vai fazer a prova do Enem, façam uma boa prova, tenha ali uma boa mentalidade. Vai um dia de cada vez, né? Então, se hoje é segunda, problemas de segunda. Se hoje é terça, problemas de terça e assim por diante, tá? Isso pode ser uma boa maneira de você ficar menos ansioso, porque a ansiedade até certo ponto ela é natural, tendo em vista a prova, né, que temos aí pela frente. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.